Mais um vídeo de degustação nesse curso, porque afinal de contas a gente aprende a teoria, mas é preciso degustar e continuar degustando vinhos, espumantes, tudo que a gente sempre está estudando para poder realmente entender aquela teoria. Hoje é um Prosecco de Asolo. Asolo é um extra dry. Mais uma vez, minha bolsinha ela é fundamental para eu manter esse espumante gelado enquanto eu estou aqui falando com vocês. Outra dica interessante é vocês terem esses paninhos, que é um paninho de microfibra comum, comprado em lojas comuns, mas ele é 100% fibra e o que acontece é que ele não solta pó, nem pelinho. Então a gente consegue limpar as taças de uma perfeição muito boa e eu sempre indico. Existem os paninhos das marcas de taças, como por exemplo a Riedel tem um paninho maravilhoso, mas você pode usar esse de microfibra que funciona muito bem e custa muito menos. Então fica a dica. Vamos abrir o Prosecco e depois a gente obviamente vai falar do rótulo e vai ler todas as informações. Como eu sempre falo, a gente procura a orelhinha dele. Cadê? Tchu. Aqui. Vou virar o rótulo para vocês. Já soltou. Eu soltei um pouquinho a gaiolinha, gente, mas eu não abri. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, nessa câmera. Tá vendo? Eu deixei ela na minha mão. Eu acho mais seguro. Vou baixar bem aqui, ó. Tá? Eu gosto delas bem seguras. Vocês vão ver aqui no curso a gente abrindo de várias formas. Eu abrindo, né, no caso, porque existem profissionais que abrem o correto, só que a gente tem que sempre fazer isso aqui, ó. Eu gosto da garrafa lateral, que essa é a posição que a gente aprendeu até lá no básico. Ela tem um alto relevo aqui, ó, vou mostrar pra vocês um gargalo, que atrapalhou um pouquinho eu abrir. Deixa eu ver se vocês conseguem ver nessa câmera aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Depois eu tiro uma foto se não entrou. Tá? Aí a gente vai fazer aquele servicinho de um pouquinho. Já comecei servindo errado. E esse alto relevo aqui, a gaiolinha agarrou um pouquinho, por isso que demorou. O gargalo dela é bem grosso, percebam? E obviamente que isso atrapalha o serviço, então o ideal aqui nesse caso é usar um salva-gotas, né? Vou pegar um para mostrar para vocês, calma aí. Salva-gotas não é uma prática comum quando a gente faz eventos e etc. Eu particularmente não sou muito fã. Mas, obviamente, não sou fã de acessório nenhum, porque eu acho que a gente, na prática, não tem tempo para isso. Mas em feiras de eventos, ele fundamentalmente ajuda demais. Esse aqui tem um dentinho, tá vendo? Normalmente eles não têm. Isso eu ganhei de uma importadora. A gente enfia, ó. E olha só, a praticidade que ele me dá é que o gargalo fica muito mais fino. E por ficar mais fino, o erro de cair, a possibilidade de cair o vinho fora da taça é muito menor, tá? Então, a gente, primeira coisa, vai analisar. Deixa eu chegar aqui. Vamos resfriar. Tô com o meu celular aqui, porque hoje a gente vai pegar a ficha técnica por aqui. A ficha técnica também da W7. Primeiro, a claridade. Se é claro ou se ele é turvo. Ele é claro, ele é límpido. Não temos problema nenhum, né, na coloração dele. Ele é bem clarinho. É interessante isso porque nós vamos provar outros espumantes um pouco mais amarelos, mais dourado. É interessante a gente comparar isso aqui da pra frente no curso. Intensidade, se é pálido, médio ou deep, que é profundo, ele é pálido, né? Deep em inglês, tá? Porque eu tô com a ficha técnica em inglês. Ele é pálido,
que é realmente a cor que eu encontro nessa taça, nesse espumante, ok? Depois a gente vai falar quanto à cor, se ele é lemon green, que é um verde limão, se ele é limão, se ele é dourado, se ele é âmbar. Ele é obviamente um palha, um limão, um palha mesmo, né, com toque limão, não tem nada de dourado, bem claro, cor muito transparente, muito leve, tá? Depois dessas 3 análises, a gente vem para a análise do perlage, que é analisar a persistência e o tamanho do perlage. Vou limpar aqui a taça só para na câmera vocês conseguirem visualizar o quanto elas são pequenas, o quanto elas são delicadas na taça. E olha que a gente está falando de um prosecco, que a gente já falou que o método de produção normalmente é tanque. Então a gente consegue perceber que mesmo às vezes produzido pelo método em tanque, como eu já falei diversas vezes, o espumante pode apresentar um perlage muito delicado, muito pequeno e persistente, que é o caso desse. Você imagina que eu estou com luz de estúdio, estou gravando, já se passaram alguns minutos e continua borbulhando e continua o perlage firme aqui nessa taça. Então, agora que a gente já analisou essa parte, a gente vai para o olfativo. Vamos perceber os aromas. Primeiro vamos perceber se apresenta algum defeito ou se apresenta límpido, ou seja, tem qualidade. Depois a gente busca as famílias de aromas. E obviamente eu estou falando de um prosecco e eu espero muito frescor, muita fruta e muito floral. Vamos verificar. Aromas perfeitos, límpido, ou seja, não é desagradável, não está defeituoso. É a primeira parte da análise técnica olfativa. A gente só percebe isso. Marca na fichinha olfativo, né? Análise olfativa, perfeito, sem problema, límpido. Aí a gente vai para agora analisar os aromas. O que a gente consegue encontrar de aromas? Sim, apresenta exatamente tudo que eu espero de um prosecco no meu primeiro contato com esse vinho. Bastante fruta, como maçã, pêssego, pera, damasco, frutas, ou seja, amarelas e de polpa branca, clima frio e também me apresenta muitas flores, como flores brancas. É o que eu consigo perceber no primeiro instante. Eu percebo um toque de leveduras também, eu não olhei a ficha técnica do espumante, vou colocar aqui do lado se eu encontrei algum estágio prolongado com as leveduras, porque é comum produtores, principalmente de Assola, um extra brut, aquele estágio mais prolongado que a gente disse já no curso, que eles permanecem um tempo em contato com as leveduras antes de ser comercializado, no caso, se for o colfondo, que é o sem a retirada das leveduras, mas pode ser que esse produtor também tenha feito esse processo nesse prosecco, mesmo depois de sofrer o degorgement, a retirada das leveduras. Alguns produtores fazem isso e normalmente na ficha técnica eles colocam estágio com leveduras prolongado, ou mesmo que seja no tanque, amadurecimento de 3 meses no inox, alguma coisa desse tipo, para demonstrar que ele ficou um pouco mais com as leveduras, porque eu sinto uma nota sim de levedura, um brioche, um pão doce, não como um pão mais amanteigado, mais salgado, mas sim algo um pouco mais suave e mais adocicado. Esses são os aromas que eu percebo. As frutas, as flores, um toque de levedura. Vamos então agora, deixa eu ver se eu pulei alguma fase, porque a gente não esquece não, foi isso mesmo. Agora a gente vai para o paladar. A gente vai falar se ele é persistente. Eu achei um aroma médio para persistente. A glera, que é a uva do prosecco, tem esse potencial de permanecer. Ela tá aqui, ó. Eu estou sentindo ainda o aroma e tá no meu cérebro ainda a sensação desse aroma. Então eu diria médio para longo, até pelo que eu espero, uma coloração dessa talvez fosse um pouco mais leve. E sim, é bem prolongado, não é um aroma tão despercebido. Perceptível que é um extra brut,
que é interessante, normalmente Prosecco a gente toma muito extra dry, é o que mais temos no mercado, principalmente brasileiro. E eu tomo de vez em quando. Eu acho que o extra dry é interessante para aperitivo com queijos amarelo, é muito fácil de degustar com amigas, com qualquer pessoa. E o extra brut, ele dá uma sensação um pouco mais seca na boca, menos toque adocicado, menos açúcar, né, residual. Então a gente estranha quando tá falando de um Prosecco, mas obviamente é muito macio, é mais macio que se fosse um extra brut feito de Chardonnay e Pinot Noir. É muito mais macio, muito mais leve. Então a Glera tem esse potencial, é uma uva que dá essa sensação de prazer mais macia, mais leve. E eu acho que é por isso, é uma das razões que o mercado internacional gostou bastante, porque é um espumante que não é agressivo de forma alguma. É um extra brut, mas é totalmente delicado e fácil de ser degustado. Então, a primeira parte desse prato é que ele é seco. Extra brut está correto, ou brut ou nature, se você colocasse uma das três opções. Se você colocar extra dry ou doce, aí você erraria, porque a percepção de açúcar na boca é zero, ok? Mas fica muito difícil você perceber, saber que ele é um extra brut e não um brut ou um nature, porque a proximidade da gramatura de açúcar é muito próxima realmente, e aí você não consegue ter isso na prática degustando. Então, se colocou brut na ficha técnica, não está errado na sua percepção. Depois, quando você recolhe, identifica a garrafa, você vai lá e complementa essa degustação, que realmente ele é extra brut. Com o passar do tempo, a gente vai ficando mais técnico na análise gustativa. E aí a gente vai começando a perceber a diferença. E aí você já começa a entender o que é um extra brut e o que é um nature, que é o que não tem adição nenhuma de licor. Principalmente quando você já conhece o produto e o mesmo produtor tem o extra brut e o nature. Você consegue ter essa percepção mais fácil. Eu diria que é um excelente espumante e tá dentro do que a gente espera para um brut e extra brut no caso desse aqui, tá? Vamos lá. Acidez baixa, média, média alta ou alta. Eu vou tirar da bolsa, que é o correto para ensinar para vocês. Coloquei meu bico, porque o gargalo é muito grosso. E olha a diferença do serviço, gente. Muito melhor. Garrafa linda, né? Um espetáculo. Isso também faz toda a diferença na apresentação de um produto. Vamos lá. Acidez perfeita, não incomoda, equilibra, segurou bem o espumante. Agora você percebe bem que é extra brut. Equilibrada, média, sem exageros, média. Tanino zero, álcool. Médio, ou seja, equilibrado. Não se percebe, eu diria até médio menos, você não percebe que, quanto deve ter, 11 de álcool, você não percebe nada do álcool dele, nada vezes nada. Deixa eu ver aqui no contrarótulo. 750 ml, 11%. Não se percebe nada do álcool, não incomoda de forma alguma. Corpo, light, que é leve, médio, médio mais, ou encorpado. Eu diria leve ou médio menos. O Prosecco tem esse poder, né? Que mesmo sendo de qualidade alta, ele te proporciona uma bebida leve, fresca, fácil. Então eu colocaria como Prosecco leve. Não é encorpado, não incomoda, não enche, bebe numa facilidade. Eu coloco o corpo leve ou médio baixo. Médio alto, não. Encorpado, nem pensar, tá? Então, se você quiser comprar e estiver degustando nessa aula, você pode escolher entre baixo ou médio baixo. É o que podemos ter para esse Prosecco.
Sabores, intensidade dos sabores. Cada um, eu vou dar um gole, é tão delicado que... Eu diria que ele é mais aromático do que na boca tem essas frutas todas, essas flores todas. Engraçado. Na boca eu achei ele muito menos, uma fruta muito de clima frio, um melão. E achei totalmente um frescor, não digo mineralidade porque eu não encontrei nada de pedra, mas me deu uma sensação de neve, uma sensação de lugar muito frio, de pedras e frio. Eu ficaria com melão e eu achei pouquíssimas famílias de sabores na boca. Até esperava mais, tá? Parei aqui para pensar, para não ser desonesta, é um grande produto. Mas diante do que a gente tem provado nesse curso, e vocês vão provar nas outras aulas, eu já provei vários, não foram gravados na ordem, eu diria que eu esperava mais desse Prosecco. Já tomei Proseccos com a boca muito mais intensa, muito mais prazerosa. Então, diria que é uma fruta muito delicada, muito, extremamente delicada, para não ser desonesta nem julgar um produto inferior, jamais, é um produto de altíssima qualidade, não pelo preço, mas pelo que ele apresenta, pela história do produtor e por todo um conjunto. A gente tem que sempre valorizar um produtor, cuidado em falar mal de um produto, isso é muito importante profissionalmente. Você não gostar de um produto, você não gostar de uma uva, não é um defeito do produtor, não é um problema do vinho, é um problema com você, você não gosta daquilo, né? Então, se você não gosta daquilo, não pode ser de melhor qualidade que você não vai gostar e não vai ser bom para você. Então, a gente tem que sempre ter muito respeito pelos produtores de vinho, mesmo o vinho mais simples do mundo. E eu diria que esse Prosecco é de um grande produtor que merece muito respeito, e eu jamais falaria que não é bom, porque ele é bom. Só que é leve, muito levinho, e num momento o meu paladar está para espumantes mais pesados, mais estruturados, que é o que nós temos degustado bastante aqui no curso, vocês vão ver. Nós vamos degustar coisas incríveis, então ele se torna muito leve, mas ele é perfeito para um bate-papo com as amigas, um queijinho bem leve, uma pastinha de ricota. Já é gastronômico, tá vendo? Eu já tô falando de gastronomia porque ele me remeteu a isso, pela facilidade dele de eu degustá-lo. Então olha que qualidade. Para quem gosta, não, vou deixar para aula de harmonização, que agora me veio exatamente com o que ele harmoniza. Me cobre na aula de harmonização. Se eu não falar, vocês me cobrem. Qual era a harmonização do Prosecco? Ainda não gravei a aula de harmonização, eu posso esquecer até lá. Perfeito. Leve, facinho, fruta leve, delicada, ok? Outras observações. Textura. Perlagem muito delicada na boca, sensação macia, cremosa, não é pesado, acidez equilibradinha, ou seja, redondinho, bem agradável. Final de boca, se ele é curto, se ele é longo. Ele é curto, exatamente como é o corpo dele, muito fácil. É um espumante que tem os aromas mais intensos pela uva, corpo baixo e final curto. É um espumante ligeiro. E aí a gente vai falar quanto à qualidade dele. Qualidade baixa, pobre, né? Faulty é defeituosa. O pobre, aceitável, boa, very good, muito boa, ou maravilhosa. Eu diria que é boa para muito boa. Isso é o que a gente espera de um Prosecco. Prosecco é uma uva, galera, é uma uva e se faz esse espumante Prosecco de uma forma muito delicada e muito fácil. E eu já expliquei isso na aula teórica, o quanto ganhou visão no mundo, paladar do mundo, exatamente por essa facilidade, porque é isso que eu espero no Prosecco. Se eu pegar um Prosecco encorpado, pesado, extremamente, com 50 mil famílias de aromas, 50 mil
bocas. Não é um prosecco. Não é isso que eu quero de um prosecco. E é isso que eu tento explicar no curso. A gente tem que entender que a gente tem famílias de espumantes para todos os tipos e momentos que a gente vai degustar. E o prosecco é para um momento sem compromisso. É um vinho para uma descontração, um momento de relaxamento. Não é um espumante para uma análise técnica no sentido que eu vou encontrar 20 anos de buquê. Não, o prosecco tem que ser tomado jovem. O prosecco foi feito para, na hora que está no mercado, ele ser degustado, apreciado por todos. Então, o prosecco é isso. Mesmo sendo o prosecco mais caro que você encontrar no mercado, ele tem que ser isso, delicado, fácil de tomar, porque essa é a proposta da DLC Prosecco e da DLCG Prosecco. Aqui a gente degustou um Asolo. Eu vou agora mostrar o rótulo para vocês e falar um pouco mais desse rótulo, porque é muito importante a gente entender como ler e identificar esse Prosecco. Dei uma limpadinha aqui na mesa, tirei as coisas, deixei só a garrafa. Bem, o celular ficou aqui. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Vou mostrar o rótulo nessa câmera aqui e falo com vocês na outra câmera que é mais fácil. A gente tem um rótulo que coloca logo o nome do espumante. Astoria Fano, que é o nome do espumante e, no caso, o produtor. Abaixo, Asolo Prosecco Superiore, que é a classificação que nós já aprendemos na teoria que nós temos em Asolo para o DOCG, Denominação de Origem Controlada e Garantia. Aí você vai lá, Márcia não diz que é extra brut. Bem, a gente já sabe que ele pode ser extra brut ou que vai ser profundo, ou seja, não filtrado. E essa informação ele colocou no contrarótulo. O contrarótulo é transparente, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vou tentar aproximar aqui. Mas aqui, opa, talvez eu consiga, senão eu tiro uma foto. Vamos ver. O que a gente tem aqui nesse contrarótulo? A gente tem as informações técnicas, ele colocou o ml, quantos ml, ele colocou o teor, ele colocou tudo no contrarótulo para deixar o rótulo mais limpo, ok? Como eu disse, a gravatinha, né, o corpinho aqui a gente não tira, uma falta de respeito ao produtor. Tem a fita de DOCG com a numeração e garantia. Hoje essa fita está em desuso em algumas regiões do mundo, mas eles continuam com ela. E eles colocaram um gargalo extremamente grosso, provavelmente é uma garrafa histórica. A gente está falando de um produtor desde 1700, ou seja, um produtor muito antigo, muito tradicional. E provavelmente essa garrafa é o modelo dele, ainda... Aqui já é o rótulo da importação, tá vendo? Tem que ser tudo direitinho, importador. Talvez seja a garrafa emblemática deles, da época ainda dos primeiros Proseccos. Então esse gargalo extremamente grosso, desagradável para o serviço do vinho e por isso que um salva-gota faz a diferença. A gente percebe uma garrafa transparente, a gente vai ver que alguns espumantes têm a garrafa escura. A garrafa escura protege o vinho de forma a evitar luz diretamente e que, obviamente, interfira na qualidade desse vinho de forma geral, qualquer que seja o vinho. Por isso que as garrafas normalmente são escuras. Mas como esse Prosecco é feito para um consumo rápido e imediato, o produtor usa a garrafa transparente e não faz a menor diferença para eles. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu vi um champanhe que é super emblemático, carérrimo, que diz que é 10 anos de guarda e a garrafa era transparente. Esse champanhe normalmente ele vem numa caixa ou numa lata e você deve preservá-lo dentro dessa embalagem até ser consumido. Os vinhos de forma geral que tem a garrafa transparente são vinhos brancos, rosés e espumantes de consumo rápido. Vinhos de guarda, a garrafa deve sim dar preferência para garrafas mais escuras, que protegem um pouco o vinho que está ali dentro. Como eu repito, como a ideia é degustar esse espumante em pouco tempo depois que ele vai para o mercado, isso não altera e eu posso
facilmente colocá-lo numa garrafa assim, ok? Passamos para a próxima aula e eu espero que vocês tenham gostado. E degustem esse Prosecco porque é um Prosecco bem emblemático. Vamos tentar provar também um Prosecco Extra Dry para comparar e perceber como na boca, como os aromas podem mudar de um Prosecco para outro.